No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer formatação condicional nos seus gráficos do Power BI. Então imagine o seguinte cenário. Aqui eu tenho um gráfico de barras onde eu mostro o total de vendas acumulado da minha empresa e no eixo X eu tenho as datas, o período. Aqui essa linha é uma linha de meta, ou seja, a meta que eu tinha para aquele período. E essa meta ela é variável conforme eu vou selecionando, ele vai alterando o valor da meta, tá? Perceba que essa linha ela vai para cima e vai para baixo. Então qual é a lógica? Se a barra de total de vendas acumulado está maior que a meta que eu estabeleci para aquele período, ele já fica verde. E se está abaixo, ele fica cinza. Essa meta ela facilita a gente identificar visualmente o momento exato em que a gente atingiu aquela meta esperada para aquele período selecionado. Então, no momento em que eu bato o olho, eu já consigo perceber a partir de quando que eu atingi a meta na minha empresa, no meu negócio. Mas a lógica que a gente vai construir juntos aqui é isso. No momento em que eu alterar, ele vai mudar de cor. Ou seja, se a minha meta foi 66 milhões, por exemplo, aqui eu já consigo visualmente saber que eu atingi essa meta no mês de junho. Então eu sei que a partir de junho eu já bati a meta que eu estabeleci naquele período. Bom, antes da gente vir aqui para minha tela e eu começar a te explicar como fazer isso, eu te peço três coisas. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Tem bastante gente que acompanha a gente aqui pelo canal do YouTube e esquece de se inscrever. Então você se inscrevendo automaticamente, toda vez que a gente soltar um vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, tá? E toda semana a gente está trazendo conteúdos novos de Power BI, de Python e de outras ferramentas que podem te ajudar no processo de análise de dados. Então não esquece de se inscrever. Segundo, eu peço que você deixe o seu like no vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo ele é relevante e de alguma forma entregar para outras pessoas também que estão precisando. E terceiro, deixa aqui nos comentários se você já utiliza a formatação condicional no seu trabalho, nas suas atividades, nos seus relatórios de Power BI. Deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo vocês, beleza? Voltando aqui para minha tela, então, eu tenho o meu gabarito. Eu vou criar uma nova aba aqui, duplicar página. Vou apagar isso aqui que eu fiz para a gente fazer do zero, tá? Explicando para vocês um pouquinho sobre a base de dados. Vou vir aqui na base de dados de Financials, tá? Essa base de dados é uma base de dados gratuita e pública da Microsoft que ela disponibiliza no próprio Power BI Serviço para a gente, tá? Então, aqui a gente tem basicamente dados de vendas de alguns produtos da Microsoft por país, por nome de produto, por segmento, por mês e enfim, a gente tem todos os registros aqui no período de 2013 a 2014. Então, o que a gente vai fazer é construir esse gráfico aqui de vendas acumulada no período e conforme a gente for mudando a meta que a gente tem estabelecido para aquele período, o gráfico vai mudando. E essas cores serão o que a gente vai estabelecer como a própria formatação condicional. Ou seja, o verde para algo bom, né? Já remete a algo bom. E o cinza ainda significa aquilo que a gente está buscando atingir. Então, visualmente, a gente bate o olho, já sabe que essa linha é a linha de meta, e a gente sabe que a partir de quando as barrinhas ficaram verdes, o nosso objetivo foi atingido, nosso objetivo de metas foi atingido, beleza? Então, só recapitulando o que eu comentei no início, é isso que a gente vai construir agora, tá? Então, eu dupliquei a página, chamar aqui de formatação condicional. Lembrando também, se você não tem o Power BI instalado no seu computador, eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima e também na descrição um vídeo onde eu te explico, um vídeo bem rápido, de 5 minutos, onde eu te explico como realizar a instalação do Power BI. Então, você assiste lá primeiro, instala o Power BI no seu computador e depois vem aqui para essa atividade com a gente, tá? Então, tem o meu arquivo aqui, tem a base de dados, já está tudo conectado. E também, se você não teve nenhum contato com a ferramenta do Power BI, a gente soltou um vídeo aqui na semana passada de uma live aí de mais ou menos 1h30, onde a gente construiu um projeto do zero no Power BI. Então, se você começou a ter contato com a ferramenta agora, eu recomendo que você assista essa live. Foi uma live bem completa, onde a gente tirou algumas dúvidas do pessoal que acompanhou a gente, construiu esse projeto do zero, ensinando você a como construir o seu painel, conectar a base de dados, construir suas medidas, como organizar suas medidas. Enfim, foi uma live bem completinha. Também vou deixar aqui no card para você poder assistir lá e voltar para cá também com um conhecimento mais avançado sobre essa ferramenta que foi esse painel que a gente construiu juntos aqui nessa live que eu comentei com vocês. Então, o link eu vou deixar na descrição também e no cardzinho, mas você pode acessar aqui os últimos vídeos do canal. A gente construiu esse painel juntos aqui. O que a gente vai fazer agora é vir para formatação condicional. Legal. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Por que a gente tem o desejo de construir uma formatação condicional no gráfico? Para a gente fazer essas customizações visuais, né? Customizações visuais. Que é o quê? No momento em que eu bater um valor exato, no momento em que ultrapassar um limite, no momento em que o valor for exatamente numa data específica, eu quero que ele fique com uma cor diferente, eu quero que ele mostre outro tipo de resultado. Então, geralmente é quando a gente quer mostrar uma cor diferente, um resultado diferente, com base naquilo que a nossa expressão, a nossa medida, o nosso cálculo trouxe na tela. Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui na tela o gráfico
de vendas, né? Então, eu venho aqui, seleciono um gráfico de linha, vou selecionar esse aqui e vou colocar no eixo X as datas de venda e no eixo Y eu vou colocar as vendas acumuladas. E foram as medidas que a gente criou lá na nossa live que eu comentei no início aqui. Vou dar uma formatada aqui no gráfico, né, para ficar visual pra gente. Então, vou deixar o eixo X, deixar as cores aqui como cor branca, pra gente conseguir ver, fica melhor. Aumentar aqui para tamanho 12. No eixo Y também vou deixar com a cor branca, no tamanho 12 também. Vou tirar as linhas de gráfico, não tem interesse que elas apareçam. E vou colocar o rótulo de dados por enquanto, vou deixar a cor branca também. E nas unidades eu vou deixar na casa de milhões e vou deixar com 0, tá? Legal, agora a gente tem, eu vou deixar esse gráfico bem grande aqui para a gente conseguir ver bem o que está acontecendo aqui na tela. Beleza, então a gente tem o nosso gráfico aqui com vendas acumuladas e estão todos da cor azul, todas as barras estão da cor azul. O que a gente precisa fazer agora, se a gente olhar aqui no nosso gabarito, a gente precisa construir esse parâmetro, que é basicamente o que vai configurar a nossa meta aqui de objetivo, tá? Que basicamente vai ser essa linha aqui. Então volto para cá, como que você cria um parâmetro no Power BI? Geralmente a gente cria esses parâmetros quando a gente quer fazer essa interação com alguma medida. No momento em que eu alterar o parâmetro, ele recalcula essa medida de meta. Então, geralmente é nesses tipos de situação que você pode utilizar um parâmetro. Um parâmetro nada mais é do que uma base que ele cria com sequências de números que você passa para ele. Pode ser por meio de fórmula, então ele gera uma série, você passa o intervalo que você quer. No meu caso aqui, ele gerou uma tabela para mim que vai de 1 milhão até 100 milhões e o intervalo de cada uma é de 5 milhões. Então, ele vai de 5 em 5. Esse é o meu parâmetro que eu criei, porque eu sei, né? Aqui a gente já tem que ter uma noção da base de dados também. Eu sei que minha base de dados, as vendas, elas possuem uns valores muito altos. Lembrando que isso aqui são valores estipulados e a base de dados é da Microsoft, tá? No seu caso, você pode alterar de acordo com o range de valores que você tiver na sua base. Tá? Pode ser milhões, milhares, enfim, assim por diante, tá? A lógica vai ser a mesma que você vai aplicar. Eu já tenho o parâmetro criado, mas vou mostrar para vocês aqui como que faz. Você vai vir aqui em cima em modelagem, novo parâmetro. Você tem duas opções, você vem em intervalo numérico. Aqui você vai passar quais são os parâmetros que você quer. No meu caso é intervalo numérico. Aqui eu posso colocar outro nome, vou chamar de meta, por exemplo. Eu sei que o meu valor pode ser número inteiro, número decimal, eu vou colocar como número decimal. Qual que é o valor mínimo? Lembra que eu mostrei lá para vocês. Eu sei que as vendas na minha base de dados são valores altos e como eu olho a minha venda acumulada, eu sei que, por exemplo, por mês passa da casa dos milhões, eu não vou colocar em valores de milhares, eu vou colocar em milhões. Mas é aqui que você configura. No seu caso, poderia ser na casa de milhares, tá? Vem aqui e coloco 1 milhão, que é o mínimo, o valor mínimo do meu range. Qual que é o valor máximo? 100 milhões. E eu quero que ele faça um incremento de 5 milhões para cada um. Então, vamos ver se eu coloquei certo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Boa. E o padrão eu vou deixar em branco, tá? E aqui eu deixo habilitada essa opção ou não, tá? Mas eu vou deixar porque dele já vai trazer a segmentação na minha tela aqui. Então, eu coloquei o campo aqui, o campo de meta. E aqui eu vou adicionar, que é o filtro, né? Segmentação de dados. E aqui eu vou adicionar o campo de meta. E aqui ele traz essa cor para a gente, ó. No momento que a gente mudar, ele já vai alterando o valor aqui no cardzinho. Quando a gente abre o campo de meta, ele traz aqui o que ele foi considerando. Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou selecionar aqui para ele colocar a casa dos milhares. Ó. Beleza, voltando para cá, então, eu tenho o meu filtro de meta e aqui eu já tenho o meu gráfico de vendas acumulado. Aqui eu vou colocar uma legenda, na verdade um título, né? Dá para colocar um título aqui. Vamos deixar o título da cor branca. Vendas acumulada por data. Beleza, então já tenho isso. Agora, o que a gente precisa colocar é colocar o eixo, a linha de meta aqui no nosso gráfico. Então, volto para cá. Eu preciso criar uma medida para isso. Eu vou criar uma medida aqui em cima. Essas outras medidas foram as medidas que a gente criou na última live. Então, eu vou criar uma medida nova aqui. Deixa eu abrir nesse campo. Então, eu venho aqui e crio a medida chamada, vou chamar ela de 07 meta. Eu sei que é a minha meta estipulada para aquele período. Agora raciocina comigo aqui. Qual que vai ser a meta que eu estipulei? Vai ser o valor que eu selecionar aqui. Então, conforme eu for variando esse valor, eu preciso que a minha fórmula ela pegue o último valor que eu selecionei. Como que a gente faz isso no DAX? A gente vem aqui ó, e coloca, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer uma soma, por exemplo. A gente pode colocar aqui para ele somar a coluna da nossa tabela meta. Ele vai somar a coluna meta. Ou a gente pode colocar como max. Ou o próprio
próprio valor selecionado. Então a gente tem mais duas opções. A gente pode usar o max aqui, max meta, seria do mesmo jeito que está escrito aqui, então seria max meta, fecha parênteses, ou também utilizar a função selected value. Ele também vai pegar o valor que a gente está selecionando. Pode usar essas três opções. No meu caso, eu resolvi utilizar o sum. Então criei essa medida. Agora eu vou vir aqui, vou pegar a minha 0,7 meta, que foi a que eu criei, e vou adicionar nesse gráfico de barra. Como que eu faço isso? Seleciono a medida, clico nela e arrasto para o gráfico. Só que nesse caso ele é um gráfico que precisa ter linhas, então eu mudo para essa opção de baixo aqui. Mudo para a opção de baixo, venho, clico no 0,7, clico e arrasto eixo Y da linha. Perceba que ele colocou um monte de label aqui que a gente não quer. Então deixa eu tirar isso aqui, venho aqui em rótulo de dados e vou desmarcar. Desmarcar, série todos, eu quero tirar os rótulos de dados da linha, beleza? Agora eu quero ajeitar o rótulo de dados das colunas. Então, Accumulated Sales, que é as vendas acumuladas, eu vou colocar para ele não colocar tela de fundo para gente. Isso, boa. E agora a gente diminui o tamanho do número nesse caso. Legal, a gente vê que tem a linha aqui, não dá para ver direito, a gente já vai formatar isso, mas a princípio já temos um pouco do que eu mostrei para vocês no gabarito no início da aula. Então no momento em que eu alterar, veja que a nossa linha aqui, ó, ela vai subindo. Deixa eu alterar para uma outra cor aqui para ficar mais visual para vocês. Vou colocar aqui uma cor diferente, vou colocar uma cor vermelha para aparecer mais. Ó, se a gente olhar aqui na cor vermelha já fica mais visual, né? Então eu vou alterar aqui, no momento em que eu altero o valor, a minha linha ela sobe, se eu descer, ela desce o valor, logicamente. Então já temos a linha, já temos o gráfico de vendas acumulada. Agora o que a gente precisa fazer é criar de fato a nossa fórmula para fazer a formatação condicional. Eu vou só mudar a cor da legenda para ficar numa cor que a gente consiga enxergar, beleza? E aqui, o que a gente precisa fazer agora? A gente já tem nas colunas, a gente tem as nossas vendas acumuladas e na linha vermelha a gente tem a nossa meta. Agora o que a gente quer fazer é de fato fazer a medida que vai, no momento em que a gente alterar, ele vai verificar se a minha barrinha azul está acima da meta, se a minha venda acumulada está acima da meta ou está abaixo da meta. E agora que ele vai fazer a formatação condicional de fato. Só que para a gente poder chegar nisso aqui, eu precisava te mostrar como construir o parâmetro de meta. Então, para a gente criar a nossa medida condicional, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, eu venho aqui em cima, nova medida. Vou pegar as cores que a gente utilizou na live, só para ficar da mesma cor. Então, vem aqui, nova medida, coloco a medida como 0,8, colorir barras. Aqui, vamos imaginar a lógica por trás disso, né? Qual que é a comparação que eu quero que ele faça? Eu quero que ele compare a minha medida de vendas acumuladas, que é a medida 0,3, com a medida de meta, que é a medida 0,7. Qual que vai ser a lógica que a gente vai utilizar aqui? Vai ser um if. Então, se a minha medida 0,3, vendas acumulada, for maior ou igual à meta, 0,7, o que eu quero que ele faça? A gente pede para ele retornar o hexadecimal daquela cor. Esse hexadecimal você pode encontrar de várias formas, tá? Você pode encontrar no próprio Power BI ou se você for no Google e pesquisar somente cor hexadecimal, ele já vai trazer para você vários sites que trazem essas cores hexadecimal. O seu Power BI aqui e muda a cor que você quer, tá? Você vai lá e corrige, vai mudando as cores e testando várias paletas de cores para ficar visual da forma como você achar melhor, tá? Eu vou manter essas cores aqui para ficar padrão com as cores da live que a gente fez e vou dar um Enter, tá? Então, qual que é a lógica aqui por trás, tá, pessoal? Ele pegou a medida que eu criei de vendas acumuladas e comparou com a minha meta. Então, se eu aplicar agora, eu tenho a minha medida colorir barras, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Vincular a minha medida de colorir barras com o meu gráfico de barra, propriamente, tá? Volto para cá, clico no meu gráfico, venho em visualizações, abro o pincelzinho, desce para cá, você vem aqui em colunas. Colunas, perceba que hoje ele está com essa coluna azul aqui, ó. Então se eu mudar, ele vai mudar a cor aqui. Só o que eu quero? Eu quero colocar uma fórmula aqui dentro. Então eu clico nesse FX. Quando eu coloco o mouse em cima, ó, ele mostra para mim que tem a função formatação condicional. Cliquei aqui, ele vai trazer essa primeira tela para a gente, tá? A gente tem algumas opções. A gente pode colocar por gradiente, regras ou valor do campo. No nosso caso, vai ser valor do campo. O que é o valor do campo? É o valor da medida, que a gente vai passar aquela medida que a gente criou ali em cima. Venho para cá, venho em medidas e clico em colorir barras, que é essa medida 0,8 que a gente criou juntos. Ou seja, qual que é a lógica aqui? No momento que eu der o OK, ele vai verificar aquela condicional que a gente fez dentro da medida e se atender aquela condicional, ele vai aplicar as cores que a gente passou. Vou dar um OK. Olha que legal, ele já aplicou a lógica. Ou seja, aqui na minha meta eu tenho 36 milhões. Se
a minha venda acumulada ela ultrapassou ou foi igual à minha meta, ele vai aplicar a cor verdinha, ou seja, já estamos dentro do valor que a gente esperava para aquele período. Se for abaixo da minha meta, do meu objetivo, ele fica com a cor cinza, ou seja, ainda não conquistamos o que a gente esperava, tá? Essa é a lógica, basicamente aqui, ó. Então, se eu aumentar para cá, ele já aplica essa regrinha e vai subir na barra. Aumentei para cá, digamos que a minha meta seja esse valor, a meta para o período, ele já mostra para mim que, segundo a projeção dele e segundo os cálculos, o histórico, eu atingi minha meta no mês de setembro de 2014. Então, recapitulando aqui com vocês o que a gente construiu, a gente colocou um gráfico de barras com vendas acumuladas e uma barrinha de meta, uma linha de meta. E a gente criou um parâmetro aqui que ele é variável. Então, no momento em que eu setar a meta, ele já altera a cor do meu gráfico. E também, né, se vocês quiserem alterar o gráfico de vocês, vocês pegarem uma cor lá onde eu mostrei para vocês e colarem aqui a cor, por exemplo, eu vou alterar para cá, ele já vai mudar a cor do gráfico ali, ó. Coloquei esse azul mais que destaca mais, ele já muda para cá. E assim por diante. Então vocês vão fazendo a customização que vocês acharem mais adequada. Aqui eu mostrei um exemplo de vendas. Então você bateu a sua meta, a sua empresa, o seu negócio bateu a sua meta, você já fica fazendo essa gestão de cores. É muito mais fácil. E aqui eu mostrei por vendas acumulado. Mas você poderia mostrar, por exemplo, vendas por pessoa do seu time, ou a quantidade de peças, inventário. Pode fazer inúmeras análises com essa formatação condicional que eu te mostrei aqui. E da mesma forma que a gente faz isso numa formatação condicional, num gráfico de barras, num gráfico de linhas, a gente pode fazer isso também em tabelas, tá? A lógica é a mesma, basta você aplicar e ir testando, ver como fica melhor para você. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma isso agregue no conhecimento e no estudo de vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, para toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, você ser notificado. Deixa seu like aqui no vídeo que o YouTube vai entender que esse conteúdo é bom e vai entregar para outras pessoas também. Deixa aqui nos comentários o seu feedback e você já utilizou a formatação condicional e como que você faz isso nos seus projetos de BI. Também compartilhe com seus amigos para ajudá-los de alguma forma nos estudos, tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula.